Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Ricardo Abiz, empreendedor, um pioneiro em diversas áreas de atuação, especialmente no segmento da TV a cabo, agora empenhado em trazer para o Brasil o microlearning. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Esta 10ª temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Vamos ali ao background desse programa aqui. Eu vou há uns dias atrás, acho que 2 semanas atrás, do lançamento do livro do Roberto Mota. Estou lá sentado, o Mota me apresentando para a turma toda e chega essa figura que está aqui comigo hoje, senta lá e, pô, meu amigo há não sei quanto tempo, estamos os dois conversando. Começamos a bater um papo ali, eu vi que tinha café no bolo e falei para ele, pô, vamos lá, vem uma hora lá, vamos sentar e conversar e a gente vai trocar uma ideia daquele jeito que eu gosto, né? Ele me apresentou algumas coisas ali de um trabalho que ele está realizando, achei bem interessante, vamos ver onde é que o papo vai nos levar aqui. Você sabe que aqui o esquema é o seguinte, não tem pergunta pré-estabelecida, não tem nada, tem nós dois batendo um papo, então se a gente for bom, nós levamos o papo para um lado bom, tá? Okay. São 3 perguntas, as únicas que são pré-programadas e as únicas que você não pode errar de jeito nenhum, que são, eu quero saber seu nome, sua idade e o que você faz. Ok, meu nome é Ricardo Abiz, tenho 55 anos, estou caminhando para os 56 e atualmente sou um empreendedor no Brasil. Dizer que é empreendedor no Brasil já é uma coisa complexa, né? Nos dias atuais. Mas eu trabalho na área de tecnologia e consultoria em gestão. São 2 atributos são 2 adjetivos que quando você gruda um no outro, dá uma terceira coisa, né? Que você fala, eu sou um empreendedor, é um negócio interessante. Sou brasileiro é outra coisa interessante. Agora, empreendedor brasileiro tem que ser muito louco, né, cara? Para poder estar nessa, né? Loucura. É uma loucura completa. Você nasceu onde, Ricardo? Eu sou de Porto Alegre, sou do Rio Grande do Sul. Outro gaúcho? Outro gaúcho, perdido nas terras de São Paulo. Mas eu saí de São Paulo em 86. São Paulo? De São Paulo, não, do Rio Grande do Sul. Sim. Saí de Porto Alegre em 86 e vim para São Paulo. Uhum. Na época eu tinha uma ideia maluca, fazer um programa de surf e esportes radicais na Bandeirantes lá de Porto Alegre. Uhum. E essa história é até engraçada, sabia? Uhum. Porque deixa eu chegar lá. Deixa eu cantar você antes de você chegar na história. Não perde que você vai me contar ela aqui, né? Você ficou então até que idade no Rio Grande do Sul? 21. Até 21. Você, o que teu pai e sua mãe faziam? Meu pai é militar, da Brigada Militar. Opa. Já faleceu, né? Sim. Brigadiano? Brigadiano. Alô, você que é de fora do Rio Grande do Sul, você tem que entender alguma coisa. Tem coisas que são características de alguns estados. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, do mesmo jeito que a gente fala aqui, o que você é em São Paulo? Eu sou policial, eu sou polícia, eu sou PM. No Rio Grande do Sul é brigadiano. Né? E lá são os brigadianos. Então quando eu falo, meu pai era brigadiano, era da Polícia Militar, é isso? Não, da Polícia Militar, você sabe que meu pai foi uma pessoa muito famosa na época da revista da Manchete, etc. Fizeram até... Meu pai tem um livro da história dele. Sim. Fizeram um filme, porque fora ser brigadiano, ele era aba larga. Você sabe o que é aba larga? Aí não. Agora que é aba larga? Vamos lá. Aba larga era a Polícia Rural Montada no Rio Grande do Sul, que combatia o Triângulo do Abigeato, que era o roubo de gado nas fazendas. Pô, que interessante. E o velho ficou famoso porque combateu isso. Seria mais ou menos um Elliot Ness da época, a La Gaúcha. Sim.
É uma família que tem umas histórias bastante interessantes. Então não era Porto Alegre, onde é que era isso? Isso, meu pai atuou muito na região, quando ele fez esse trabalho, atuou muito na região de São Gabriel, Santa Maria, que é no interior, por isso o Triângulo do Abigeato, Bagé e etc. Tá. Pô, que legal. Tem um livro, como é que você falou? Triângulo do Abigeato. Triângulo do Abigeato. O que quer dizer Abigeato? Abigeato era, assim, eram as quadrilhas organizadas em roubo de gado que invadiam as fazendas, roubavam esses gados, remarcavam esses animais e vendiam para os frigoríficos clandestinos na época. Interessante, cara. Tem uma Você sabe que eu fantástica. eu lancei um livro, eu fiz uma exposição e lancei um livro sobre a vida de Lampião, com um historiador famoso que conhece muito Lampião. Fiz um trabalho muito legal sobre Lampião. E nesse processo de estudo, eu descobri um sujeito no Rio Grande do Sul que era um lampião gaúcho. Infelizmente, eu não vou lembrar, que agora eu comprei o livro dele, eu achei o livro e tudo mais. Mas, cara, pega a história do lampião no Nordeste, leve para o Rio Grande do Sul, bote lá, tem um lampião gaúcho, que naquela região frequentava e ficou famoso e tudo mais, mas não ganhou notoriedade nacional, né? Por que eu estou dizendo isso aqui? Cara, cada vez que a gente cutuca o interior do Brasil, bicho, vem umas histórias inacreditáveis que dava filme, cara, dava cinema. A história da família é toda inusitada, né? Você que gosta de explorar essas coisas no café, a história da família é inusitada, porque meu avô, o pai do meu pai, na época da legalidade, aquela coisa de Maragato, meu avô era muito amigo do Flores da Cunha. Sim. Todos conhecem, né? Sim. E tinha aquelas rixas de família, aquela coisa bem de filme mesmo, né? E o governo central mandou desarmar as pessoas no Rio Grande do Sul. E foram desarmar meu avô, e meu avô foi uma rixa de família, né? Por causa da minha avó na época, etc. E foi desarmar meu avô, e meu avô disse: só me desarma se eu tiver morto. E aí o sujeito avançou e meu avô, pum! Matou o cara na hora e foi refugiado político. Foi mandado pelo Flores da Cunha, etc. Foi mandado para o Uruguai, depois teve que fugir para a Argentina, porque mandaram matar ele no Uruguai, depois fugiu para a Argentina, da Argentina fugiu para o Paraguai e ficou na região de Misiones, divisa da Argentina e do Paraguai. E lá viveu a vida inteira, morreu. Meu pai, com 13 anos, fugiu de lá, enfim, brigava muito com meu avô. E ficou um mês viajando a pé pelo mato, dormia em árvore, onça. Ele conta isso no livro dele. Que coisa, cara. É uma história fantástica. Como é o nome do seu pai? Oritz. Pô, eu queria saber um pouco mais aí. Então seu pai era um brigadiano da polícia montada. Com bastantes histórias. Que legal. Sua mãe fazia o quê? Minha mãe sempre foi de casa, a famosa do lar. Tá. Você tem irmãos? Eu tenho 4 irmãos. 2 mulheres, 2 homens, o mais velho já faleceu. Tá. Uma mora aqui em São Paulo. Agora, na verdade, 2 das minhas irmãs moram em São Paulo e o meu irmão mora no Sul. Você vê que essa família tem aquela coisa, né, que tem até as histórias de constelação familiar, etc. Essa família ela é disso, né? Porque meu tataravô foi ele nômade, veio que era um nômade. Ele veio da Síria para cá como para lutar, e conheceu minha avó, que era uma francesa e etc. Aqui no Brasil? Conheceu no navio. No navio a caminho daqui. Então, caminho do Brasil. O seu tataravô que chegou aqui, é isso? Isso. Então você já está no Brasil há bastante tempo, legal. E agora, ligado aos irmãos, né? Você estava falando dos meus irmãos, só tenho um irmão agora em Porto Alegre, 2 irmãs aqui, o mais velho faleceu. E a família inteira, todos os filhos homens, inclusive o meu, todos moram na Austrália. Tem mais abis na Austrália, com filhos, casados e etc. atualmente, do que no Brasil. O sobrenome está acabando no Brasil. Acaba comigo e com o meu irmão, porque o resto da família inteira migrou. Foi embora para a Austrália. Que interessante. Hoje a família lá são 17, 18 pessoas. E aqui de homens mesmo, para dar continuidade, só eu e meu irmão, que não vão ter mais filhos, né? Sim.
Pô, seu filho também tá lá? Tá lá. Que loucura. O sobrenome acaba comigo e com meu irmão. Como é que era o teu apelido quando você era criança? Cheiro. Cheiro? Todo mundo dá risada, ainda bem que você falou de criança, porque tinha um casal de velhos que moravam do lado da minha casa. E era bastante interessante porque eles tinham perdido um filho na adolescência, quando o filho era adolescente, então não tiveram outro filho. E eu era um bebê na época e minha mãe dava banho, etc. Levava para visitar a vizinha de porta, né, esse casal. Eram até argentinos, seu Raul. E ela me pegava no colo, ai, meu cheirinho acabou virando cheiro. O que o Cheiro queria ser quando crescesse, cara? Eu sempre quis ser. Olha, o sonho que eu tive era ser industrial. Uma loucura que eu nunca realizei. O dono da firma. Eu tinha aquele sonho da fábrica grande, sabe? Daquele galpão enorme, de produzir coisas, de ver uma linha de produção. Eu acabei pendendo para serviços e mudei completamente. Mas para seguir, quando você vai escolher num determinado momento da sua vida, você todo sempre no interior do Rio Grande do Sul. Todos. Morando lá. Você resolve que agora eu vou estudar, vou me formar para ter uma profissão no futuro. O que você vai buscar fazer? Então, eu sou o típico geminiano com ascendente em Gêmeos, né? Eu sou multitarefa. Sempre fui. Sim. Então, meu primeiro empreendimento, por exemplo, foi aos 17 anos. Eu montei uma revista, depois transformei ela em jornal, depois em programa de televisão. Uhum. E sempre tive essa coisa de lidar com pessoas. Indo mais no fundo da tua pergunta, eu sempre queria colaborar mais com as pessoas. Uhum. E encontrei isso em administração, dentro da administração. Sim. Lidar com as pessoas, estar envolvido com as pessoas. Isso é uma coisa muito presente. Mas como eu falei, sou um geminiano em Gêmeos. Eu fui atleta até dos 9 aos 22 anos. Eu era decatleta, fui campeão sul-americano, campeão brasileiro 5 vezes. Meu recorde durou 10 anos. Pô, que legal. Então, decathlon? Decathlon. Pô, que legal. Eu terminei minha carreira como decatleta. Uhum. Então, minha vida é bastante cheia de coisas. Sim. Você se forma em administração aonde? Lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Tá. Muito bem. Diploma de administrador na mão. Vou cuidar da minha vida. E aí? Então, aí o pai não tinha uma fazenda lá? Não tinha nada disso. Brigadiano ali, saláriozinho, coisa apertadinha. Sim. É bastante interessante, você vai gostar dessa parte, porque na verdade eu era sempre fui um apaixonado, né? Uhum. E aí eu tinha uma namorada e nessa época, exatamente o que você está perguntando, fui trabalhar numa concessionária de veículos na área financeira. Em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Aí o primeiro cara que me aparece no balcão para aprovar crédito e etc., quem era? O cara que tinha casado com a menina que era apaixonada. Eu disse, não quero mais isso para minha vida, estou indo embora. Pedi demissão e comecei a empreender desde então. Tive vários negócios, acabei mudando para São Paulo, fazendo programa na Band, fiz programa na Band durante 8 anos. Mas então, Porto Alegre como é que você chega São Paulo? Como é que você chega na mídia? De onde vem isso? Então, essa outra história, eu tinha a revista O Jornal e um belo dia me aparece alguém na minha casa e diz assim, eu quero fazer um programa na TV Guaíba. Não sei se você conhece, mas é uma TV local de Porto Alegre, na TV Guaíba. Eu disse, como assim? Não, eu tenho um espaço lá. Eu disse, como eu tinha contato com anunciantes, essas coisas, eu queria ver se você consegue um patrocínio. Eu disse, deixa eu entender mais essa história, eu tenho interesse. Passou uns dias, o cara sumiu, desapareceu. Aí, como eu sou um cara que tem esse perfil, corri atrás. Fui até a TV Guaíba e disse, vem cá, aconteceu uma coisa assim, assado. Tem esse espaço aí? Os caras têm, mas é um maluco que veio aqui, não tem dinheiro, não tem nada. Eu disse, se eu conseguir um patrocínio aí, vocês conseguem me colocar no ar? Sim. Eu disse, o que precisa? O cara começou a rir da minha cara, porque eu era um garoto, né? Uhum. Começou a rir, ele riu na minha cara. Eu disse, não, o que você precisa? Um fax? Adianta? Na época, na hora eu liguei para São Paulo, peguei um patrocínio da Sandec, algumas marcas de surf que eu conhecia todo o pessoal aqui de São Paulo. Os caras mandaram autorização de veiculação pronta, entrei no ar junto com a Marla Martins, que até hoje é apresentadora de programa lá no Sul. Dali, a Bandeirantes me convidou para fazer um quadro.
Mas você botou no ar um programa do quê, cara? De surf? De surf. Mas você não tinha um programa você não tinha nada imaginado? Você não... Nada. Como é que é? Entra no ar e faço o quê? Não, que na verdade eu tava fazendo um jornal, né? Eu fazia um jornal, fiz uma revista e um jornal sobre surf e esportes radicais. Conteúdo você tinha? Tinha. Mas a transição do conteúdo do jornal para televisão, para linguagem televisiva, para ritmo, iluminação, etc. Você não tinha nada disso? Nada. E aí? Foi no peito e na coragem. Liga aí a câmera que eu vou entrar no ar. Não, na verdade tinha a infraestrutura da televisão, porque você fazia isso nos estúdios da televisão. Sim. O que eu tinha era contato. Na época eu tinha as fitas em VHS, né? Porque na época era em VHS, trabalhava em quadriplex para editar e Sim. etc., que eram os equipamentos da época. Tinha o apoio do pessoal e eu tinha as fitas de filme de surf. E aí as histórias que a gente tem para contar, né? Tinha as fitas de filme de surf que vieram do exterior. Só eu tinha. E não tinha direito autoral, não tinha, você botava lá e ia ilustrando. Fiz alguns programas a maioria programas de entrevista com esportes, com esportistas, com surfistas e etc. que estavam competindo na região. E isso veio parar aqui em São Paulo. Virou sucesso, fez sucesso o programa. Fez sucesso. Eu vim parar aqui em São Paulo com o patrocínio da Olímpicos. Botando no ar o programa aqui na Bandeirantes em São Paulo. Na Band aqui em São Paulo. Que ano era isso? Eu vim para São Paulo em 86. Tá. Eu comecei em Porto Alegre em 82, fiz de 82 a 86. Você veio por causa da Band, então? Eu vim por causa da Band. Caralho, que loucura, bicho. Quer dizer, você começa um negócio do nada... Do nada. Não era um plano para ter isso. Não, e você sabe que tem uma história doida por trás dessa história. Porque no meio de uma tarde, indo almoçar, na verdade, eu estava indo almoçar na casa dos meus pais, me deu uma epifania. Eu disse, vou embora para São Paulo, vou fazer esse programa em São Paulo. Da minha cabeça, né? Fui almoçar, cheguei para os meus pais e disse, fui convidado para trabalhar na Band em São Paulo. Eles, o quê? Uma tremenda de uma mentira. Dali eu fui para a emissora, lá em Porto Alegre, falei com o diretor comercial, disse, quero trabalhar na Band de São Paulo, o que eu faço? Ah, não, te indico, eu faço, eu aconteço, não sei o quê. O cara não fez nada, botei tudo dentro do carro e vim para São Paulo. Eu fiquei um mês aqui no Morumbi, sentando... Na época tinha uma japonesinha chamada Hitomi, que era secretária do Wilson Tomás, que era o diretor comercial da Band Brasil. Um mês eu fiquei sentado no banco dizendo, eu quero falar com o Wilson, porque eu fui indicado de Porto Alegre. Acabei fazendo amizade. Eu disse, ninguém te indicou, Ricardo, você vinha aqui todo dia. Eu disse, não, amanhã eu volto. E ficava, juro pra você, ficava 5 horas sentado naquele banco. Depois de uma semana, mais ou menos, a Hitomi olhou para mim e disse, Ricardo, você já não percebeu que o Wilson Tomás não vai te atender? Eu disse, eu vou continuar, amanhã eu volto. Ela disse, espera aí. Entrou lá e disse, seu Wilson disse que você tem 5 minutos. Eu disse, ok, tudo que eu preciso. Entrei com uma fitinha VHS embaixo do braço, apresentei, entrei assim, botei a fita, eu faço isso, já faço em Porto Alegre continuou. Eu deixava as cabeças lá gravadas. Aí o seu Wilson disse, pô, moleque, você tem uma lábia boa, né? Para aí, eu vou chamar alguém. É o falecido Lafon, né? Que era o diretor de programação da Band. Aí veio o Lafon era de Uruguaiana, gaúcho. Pronto. Pô, outro gaúcho, tá em casa, não sei o quê. Aí tá bom, o que esse garoto quer? Aí mostrei pro Lafon, pô, esse garoto é bom de lábia, né? Chama o Zago aqui. Que o Zago até hoje tá lá, o Marcos Zago tá até hoje na Bandeirantes. Tem amigos até hoje, sou amigo do Ricardo Saad e tudo. Chamou o Zago, e o Zago na época fazia um programa chamado Super Special, apresentado pelo Serginho Café, que era um programa de música 1 hora de segunda a sexta na Band. E o Zago estava sem patrocínio, e eu estava com uma autorização assinada da DCS, que era a agência do Olímpicos, do tênis Olímpicos, da Zaleia. Sim. Chamou o Zago, você tem 15 minutos para ele aí, né? O cara tem patrocínio. A gente fechou ali, uma semana depois já estava gravando aqui os 15 minutos, 1 ano depois estava apresentando o programa de 1 hora sozinho. Que aí era esportes radicais e música. Sabe qual é a chance de acontecer isso hoje em dia, cara? 1 em 1 trilhão. De você bater na porta, não quero falar com o diretor da televisão e entrar lá e do nada. Exato. Nenhuma, cara. Nenhuma. Em qualquer, não só em televisão, mas na maioria dos negócios. A que você atribui essas? Bom, tem um componente de sorte aí que você encontrou um cara de Uruguaiana, quer dizer, já deu 2 gaúchos, o papo já...
Hoje, eu estou escrevendo um livro, né? Uhum. Por sinal, esse livro eu estou escrevendo é de eterno, porque Sim. cada vez que eu leio, eu quero escrever alguma coisa melhor e nunca fica pronto. Mas eu tenho refletido muito sobre isso os últimos anos, não só agora. O que aconteceu naquela época? Uma tremenda determinação. Uhum. 2, acreditar em algo. Que parece piegas, né? Parece uma coisa comum, sim, mas acreditar em algo. 3, que eram coisas que eu não via na época. Preparação. Eu vim com 3 meses de patrocínio de uma marca nacional. Na época tinha até um comercial de uma Porsche que o cara botava o tênis para fora e travava o carro que ia cair num pier. Olímpicos naquela época era famoso. Eu estava com tudo preparado. E eu acho que o quarto elemento nessa história toda é que entra a sorte. Uhum. E os caras chegam a dizer que esse maluco, esse cara está sentado quase há um mês aqui, ele vem toda semana, ele vem aqui, fica sagrado 3, 4, 5, 6 horas. Fica sentado, não briga com ninguém, mas está aí, está esperando. E chegou no momento que eu venci no cansaço. Uhum. Essa foi a verdade. Depois eu fiquei amigo do Wilson Tomás, que era o diretor comercial. Ele disse: Ricardo, você me venceu no cansaço. Eu disse: não, te venci na persistência. Uhum. Mas hoje em dia eu diria que é bem mais difícil. Você, naquela época, quando você entrou no ar nacional. Entrei primeiro São Paulo, Estado, tá. SP1, SP2 e SP3. Tá. E aí comecei a negociar, porque o Super Special era aquele programa de 1 hora que passava depois do Jornal do Meio-Dia. Uhum. Como ele não entrava nacional, o que eu comecei a fazer? Comecei a buscar patrocinador nas cidades, porque tinha que pagar o link, que era caríssimo, né? E comecei a fazer uma versão pocket da 1 hora daqui, de 15 minutos, para os caras botarem nos jornais, no horário local de cada estado, como eu já fazia em Porto Alegre. Sim. Eu comecei fazendo isso em Porto Alegre. E comecei a buscar patrocinadores locais e entrei nacional. Sem ser nacional. Uhum. Foi muito doido, assim. Que doido, cara. E me fala uma coisa, ficou claro para você que isso aí seria teu futuro, que seria tua profissão, que seria... Ou você estava numa passagem, só em passagem? Como é que era? Então, nessa época, aí já perto de quando acabou o programa, foi em 88, aconteceu uma coisa bastante interessante. Começou a me dar uma vontade de trabalhar com marketing. Uhum. Eu sempre gostei, enfim. Você está no meio, né? Quando você está no meio de televisão, você tem uma ideia, o Otávio Mesquita era diretor de merchandising, era gerente de merchandising da Bandeirantes. Sim. Muita gente conhecida. Bom, me deu muita vontade de trabalhar com marketing. Eu falei, acabei ficando amigo do Ricardo Saad, falei: Ricardo, eu queria trabalhar com marketing. Ele dizia: não sei o quê. E foi uma época conturbada, porque entrou a Silvia Jafé, entrou no jornalismo da Band e mudou tudo. Acabou com um monte de programas. Na mesma época, um pessoal aqui de São Paulo, já que eu tinha conhecido, eu já vou lembrar o nome das pessoas, não quero, mas que eram de agências, estavam montando a MTV. Tá. Eles me chamaram: Ricardo, você é a cara da MTV, a gente vai te indicar. Eu disse: não quero trabalhar com marketing. Você está maluco? Nisso, a Silvia Jafé acaba com esse programa, porque reformula toda a grade de programação da Bandeirantes, e a Record estava começando. Aí me procuraram e disseram: vem para a Record. Eu disse: não quero. Aí mudei para Curitiba e fui ser gerente da Rádio Scala. Imagina, fazia programa de surf e esportes radicais. Fui para Curitiba ser gerente da Rádio Scala, que só tocava música clássica do Diário do Grande ABC. Fui parar em Curitiba como gerente da Rádio Scala. Uhum. E lá fiz alguns programas lá na Band local no horário do almoço. Uhum. E engrenei numa carreira de marketing que é até hoje, e gestão e então, etc. que aconteceu. Que doideira é essa, cara? Que mudança? Porque você está num caminho, que você está em São Paulo, numa TV de alcance nacional, entrou regional, mas já está atingindo várias praças, quer dizer, tem um caminho aberto na tua frente ali que podia te levar para sei lá para onde. E você inverte o caminho, volta para uma região menor, né? Você vai para uma capital menor, para trabalhar numa rádio, cara. Você cortou, você podou aquela
O que foi? Você ficou puto? Apareceu alguém que você se apaixonou e o marido aqui, caso veio de falar com você? Os dois. Primeiro eu fiquei puto quando acabou com o programa na Band. Sim. Eu tinha um carinho, uma paixão pela Band muito grande. Imagina, foram 8 anos, eu nunca fui funcionário da Band. Como é todo mundo até hoje, né? Eu não era funcionário da Band, etc. Quando acabou, eu fiquei muito puto. Aí eu disse, eu quero mudar. E eu vou mudar radical. Eu vou agora trabalhar, rádio foi um caminho, né? Porque logo em seguida eu entrei em indústria farmacêutica e aí começou minha carreira como executivo mesmo. E de muito sucesso, inclusive. Se você fala pra mim que você vai pra Rádio Globo, que você vai pra Jovem Pan, eu até entendo, cara, pô, vou continuar. Agora você vai pra Curitiba e vai pra uma rádio que toca música clássica, quer dizer, é um núcleo do núcleo. Então, na verdade, na época estavam montando uma rádio em Curitiba, que era uma rádio rock, se eu não me engano, é Paulinho Pimentel. Quem estava investindo nesse negócio era o grupo CR Almeida lá, que era construtora e etc. E virou água esse negócio. E eu tinha me apaixonado, como você falou, matou a charada, né? Eu tinha me apaixonado por uma curitibana, irmã de um amigo meu que tinha voltado de Londres, e eu, nossa, caí de joelho, é a mãe do meu filho mais velho. Sim. Né? E eu disse, é pra lá que eu vou, e vou nessa. Do mesmo jeito que eu saí de Porto Alegre e fez 3 pranchas de surf, um monte de coisas em 86 para ir para São Paulo, para vir fazer Band, dar continuidade na Band, fazer Band São Paulo, entrar nacional. Naquele momento decidi, agora o rumo é lá, e fui. E lá comecei a construir minha carreira, dali fui morar em Florianópolis, fui parar na RBS, mas aí já com televisão a cabo, fui... Santa Catarina, RBS Santa Catarina. Não, fui para Santa Catarina e depois fui parar na RBS em Porto Alegre, no projeto de TV a cabo. Tá. E lá começou a minha carreira, sou um dos fundadores da NET. Eu montei 18 operadoras de cabo no Brasil. Ô, louco. Gerenciei, sou responsável na época por 650 mil assinantes da base de assinantes da Multicanal, que não era a NET, era um dos sócios, né? Eu tenho história. Dá uns 20 Café Brasil. Então, mas é interessante eu tô vendo que a tua carreira, quer dizer, você passa por algumas áreas e termina naquela que era a tua raiz, que você fez administração, aquilo te deu uma base, mas você foi trabalhar como apresentador de programa de surf na televisão, que... Tudo bem, a administração dá embasamento para isso tudo, mas aquilo não é o núcleo da administração. Apresentador de programa de televisão, não é, né? Quando você volta para a RBS, aí sim, você passa a ser eu sou o gestor de implementação de um projeto, que você não está na frente da câmera, você não está criando conteúdo, você está... ajeitando as peças, né? E você sabe que isso faz parte, uma parte disso, né? Uma pílula disso faz parte do meu livro. Quando eu analiso a minha própria história louca, como você diz, porque é louca, diz, meu Deus, esse cara era isso, agora ele era isso, e sempre com sucesso. Mas quando eu começo a avaliar esse processo como um todo, a curva de aprendizado, porque quando você diz assim, o cara foi apresentador de programa de TV, meu amigo, vai ser apresentador de programa de TV nos anos 80, que você tem que editar, gravar, fazer tudo junto com os operadores, porque ninguém vai fazer para você. Você tem que sair e negociar com o mercado, e vender imagem, e buscar conteúdo. Você tem que... Olha, e não é com a facilidade de uma internet de hoje. Você tinha que ralar, literalmente ralar. Essa curva de aprendizado, de abrir portas, de negociar com grandões, como você diz, isso não tem um golpe de sorte. Não é só sorte, não. Você vem no peito e na coragem, alguém te indica, você senta lá, descobre qual é o nome, e aí depois a questão de convencimento. Toda essa curva de aprendizado, quando eu cheguei realmente para trabalhar com gestão e administração, que aí começou com a RBS, etc., essa experiência... É uma base tremenda, velho. É gigantesca. Quando eu comecei a fazer gerenciamento de grupos de pessoas, aí realmente estrutura de empresa, etc., era como apresentar programa de televisão. Imagina, quando eu fui entrevistar a Paula Toller, no auge, né, da Paula Toller, né, o pessoal da produção disse assim, Ricardo, a maneira nas perguntas, porque a Paula Toller é entojada, ela é chata. Eu disse, não, deixa ela comigo. Imagina, era um moleque, né? Aí ela é um amor. Comecei a entrevistar a Paula Toller, daqui a pouco ela deu aquela empinadinha. E eu falei pra ela, Paula Toller, eu vou fazer um negócio aqui.
Era gravação, não era ao vivo, né? Fazer um negócio aqui que ninguém faz. Mas eu vou ser cara de pau. Você é bonita pra caramba. Hoje à noite tem uma festa, eu tô te convidando. Vamos? Ela começou a rir e relaxou. Sim. Virou negócio. E eu acho que esse conjunto de experiência de lidar com pessoas difíceis... Eu entrevistei Tube Checker. Essa experiência, essa diversidade, muito novo... Muda pra cá, muda de cidade. Eu morei na Ilha Pachá. O primeiro lugar que eu vim morar em São Paulo foi na Ilha Pachá. Seven Seas, de frente pro mar. Quando você tem esse conjunto de experiências, quando eu cheguei na empresa, meu amigo, estava preparado. Conversar com pessoas de diferentes níveis, do cara de técnico, né? Do cara mais simples da operação, até os gerentes, os diretores trabalhavam comigo. Qual era a tua função lá? Eu comecei na RBS como supervisor de vendas quando o Globosat, nem era Globosat ainda, chamava Horizonte Sul. Né, Horizontes, vendeu os canais Globosat, depois virou Globosat. Eu comecei com isso, logo em seguida começaram a surgir as operações mesmo de cabo, que na época nem era cabo, TV a cabo, era DIS-TV, distribuição de canal de TV, porque só podia distribuir, não podia ter interatividade, nada. Sim. Essa legislação mudou depois. E teve um concurso interno de um programa de trainees. Eu tinha uma equipe de 22 pessoas de vendas nessa época. E caiu de paraquedas 5 trainees. Bonitinho, aquele modelinho, né, de empresa que está lá fazendo. Eu disse, não, vem cá aí, o meu pessoal. E eu também quero ser gerente. Que isso? Aí nos colocaram lá em testes e etc. Entrou 5 da minha turma. Então foi o programa de trainee, que era de 5, virou um programa de 10. Tinha operação a torto e direito para fazer. Você imagina, eu montei 18. Aí peguei a primeira gerência, foi Santa Maria. Fiz um trabalho fantástico. Agora, por que eu digo que foi fantástico em Santa Maria? Porque em Santa Maria eu fiquei 6 meses, sem um empregado, sem nada, só eu. E os caras montando antena parabólica, central de distribuição e etc. Como eu não tinha o que fazer, e ficava a 350 quilômetros de Porto Alegre, não dava para ir todo final de semana para Porto Alegre, eu passava os finais de semana caminhando nas ruas, olhando, pô, esse prédio aqui é bacana. O que o projeto diz? Não, o projeto diz que vai começar por aquela outra rua é ruim, não, muda para cá. Eu caminhei Santa Maria inteira a pé, nesses 6 meses. Eu conhecia cada prédio, dizia assim, esse prédio aqui tem tantos apartamentos. Os caras contaram que aqui tinha 10, aqui tem 8. Ali eles contaram que tinha 5, aqui tem 20. Eu peguei tanta experiência fazendo isso, que depois de Santa Maria eu fui transferido para Caxias do Sul e fui responsável. Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves. Quando eu cheguei em Bento Gonçalves, que ia ser montada a operação, quando eu cheguei, Bento Gonçalves é uma panela, né? Você chega no alto do morro, assim, você olha a cidade fica naquele vale lá embaixo. Eu cheguei, olhei para a cidade e disse assim, tinha um relatório que chamava Homes Passed, né? Casas passadas, que dizia quantas pessoas tinha naquela cidade por onde ia passar o cabo. Lá dizia que tinha 90 mil. Eu cheguei no alto e disse, está errado, manda recontar. Os caras tá maluco? Manda contar. Manda recontar, tem mais de 110. Olhando para a cidade assim. Parou o carro, juro para você, tem testemunhas dessa história. Pode mandar contar que está errado. E os caras recontaram, deu 120. Dali, de Santa Maria, eu fui para Florianópolis, aí já como diretor. De Florianópolis, o sócio, porque eram 3 sócios antigamente, era RBS, Globo e Multicanal. Aqui em São Paulo tinha Multicanal, quem é de São Paulo conhece. A Multicanal me chamou, eu vim para São Paulo e comecei a cuidar de todas as operações da Multicanal Brasil. Que era São Paulo, interior de Minas, Goiás, Mato Grosso. Você estava envolvido numa área operacional, é isso aí? Era diretor de operações. Tá. Eu cuidava de todos os negócios da operadora. Você não estava envolvido na parte estratégica da questão da TV a cabo? Porque eu estou perguntando a você o seguinte... Era um momento em que começava um negócio novo, teve muita gente apostando forte nisso. Eu lembro que a editora Abril apostou de montão nisso e quebrou, né, cara? Deu tudo errado. Deu muita gente apostou na tecnologia errada, né?
Então, mas tinha muita gente apostando porque alguma coisa grande ia acontecer com TV a cabo no Brasil. Não se sabia direito o que era ainda, só se apostava que ia ter muita coisa. E muita gente entrou com muita grana nisso aí, alguns quebraram, não continuaram, no fim, sobraram o quê? 2 ou 3 que estão aí hoje, né? E eu fico curioso para saber qual era essa visão naquela época, porque você estava atuando junto com o Globo, eram gente que já estava eu participava, né? Até porque o negócio era novo, todo mundo que estava nas operações participava do projeto estratégico. Era feito em Lotus 1, 2, 3, num business plan da Booz Allen, naquela computadorzinho, telinha de fósforo, né? Aquela verdinha Matrix. Sim. Era feito lá. Tanto que tem até uma coisa engraçada, quando a gente mexia nos business plan, a gente tinha algumas reuniões com a Globo, enfim, na parte estratégica exatamente. Sim. E eu fiz um cálculo lá, que eu conseguia antecipar o payback em 5 anos, se eu diminuísse o royalty. Se diminuísse royalty. O pagamento de royalty das programações que iam ser pagas para a Globo. Porque o interesse da Globo sempre foi vender programação, né? Sim, sim. E aí a gente teve uma reunião com o CFO, com o chefe financeiro da Globo, e eu apresentei todos os números, e ele olhou para minha cara e disse assim, qual é o próximo assunto? Eu disse, acabei de dizer que eu consigo antecipar em 5 anos o payback desse negócio. Ele disse assim, royalties foi feito para pagar, não para discutir. Próximo assunto. Eu disse, bacana. O erro que teve no planejamento estratégico das operações foi construção de rede. Se construiu rede a torto e direito em qualquer lugar. Para você ter uma ideia, quando eu fui diretor da NetRio, a gente mandou derrubar a rede inteira que ligava a Barra da Tijuca com a Cidade de Deus, porque só tinha pirataria. Na Rocinha tem a TV Rock, que é net até a entrada da Rocinha, dali para frente chama TV Rock. É o distribuidor da net dali para cima. Foram investimentos insanos que foram feitos. Não tinha legislação para você fazer interatividade, como tem o Now hoje, para você poder fazer transmissão, rede de internet, não podia. Sim. As redes foram reconstruídas várias vezes. E o preço é absurdamente alto. Podia ter muito mais escala. E tudo isso lá atrás não foi pensado. Eu diria assim, em termos estratégicos, a TVA, por exemplo, quebrou porque apostou em distribuição por ar. Distribuição por ar. Por ar. Chamava MMDS. Satélite. Não era nem satélite, era uma anteninha pequenininha que chama MMDS. Sim. Essa tecnologia tem um monte de problema, porque ela tem que ser direcional, você tem que apontar para a antena que está transmitindo. Então, se tivesse uma cidade como São Paulo, que só tem prédio, era a tecnologia errada. Quando ela resolveu investir em cabo, já era tarde demais. Sim. Porque a net, nem era a net, quem entrou varrendo São Paulo foi a Multicanal, né? Sim. Depois elas se uniram e formaram uma só. Mas a maioria dos projetos foi muito mal dimensionado. E muita gente quebrou porque queria fazer uma coisa megalomaníaca no momento errado. Não era isso que era para fazer. Era para ser feita uma construção. Quem ganhou dinheiro e ganha dinheiro com TV a cabo, chama Carlos Slim da Mericel, que é o dono da Telmex, mexicano bilionário, porque ele pegou toda a encrenca que todo mundo passou, Multicanal, Globo e etc., foi lá, arrebatou tudo isso e hoje tem um monte de serviço rodando em cima dessa história. Sim. Esse cara está ganhando dinheiro. A NET hoje, eu diria, pode falar o que quiser, eu conheço o pessoal lá, vou dizer, o Ricardo é maluco, ouvi ele lá, ele está falando uma coisa que não existe, a gente trabalha em prejuízo. Trabalha em prejuízo não. Então foram feitos muitos erros e a gente participou de todo o planejamento estratégico, mas isso é bacana até, porque essa época, você vê esse negócio de royalty, né? Antecipar o payback significa assim, ó, vai dar lucro 5 anos antes. E aí o cara diz, não, tem que pagar o royalty para a Globo. Sim. Mas vem cá, o nosso negócio é TV a cabo ou é pagar royalty para a Globo? Depende do ponto de vista. O cara da Globo Pro cara da Globo, o negócio dele é conteúdo, ele queria o dele.
Que parece que é uma coisa que casa bem com o Brasil, né? Esse negócio de ficar subsidiando outras coisas em prol de outras. Sim, é bem a cabeça. Você então é funcionário de empresas, né? Quando é que o bichinho do empreendedorismo começa a se mexer e fala, chegou a hora de eu tocar meu próprio negócio? Na Telemar em 99. Telemar. Recém-privatizada a Telemar, eu saí da NET no final de 98, porque eu morava no Rio, e estava mudando tudo para São Paulo, centralizando em São Paulo. E aí eu conheci o Roberto Medina, né, da Artiplan, e o Medina disse, Ricardo, já que você saiu da NET, você não quer fazer a intermediação para a gente? Porque você é um cara que conhece tecnologia, a gente tem aí a FSB, a Propeg e a Artiplan fizeram um consórcio e estão atendendo a conta da recém-privatizada Telemar. Você não quer fazer um interesse? Eu disse, cara, não quero trabalhar mais para ninguém. Eu quero um ano sabático. nem se usava esse termo. Mas em 98. Uhum. Não, vem aí. Aí eu disse, tá bom, vou trabalhar freela. Ali, você me paga no recibo. Fui ganhar mais do que eu ganhava na NET. E entrei na Telemar. Eu fiquei 1 mês. 1 mês a minha vida virou um inferno. Porque aí os caras da Telemar dizem, não, esse cara não vai trabalhar para você. Esse cara vem trabalhar na Telemar. E aí entrei na Telemar. A primeira coisa que eu fiz foi o lançamento do longa distância. Lembra quando começou, abril, né? Antes era só 21 da Embratel, que você fazia longa distância. Eu fiz todo o projeto da Telemar em todos os estados para o lançamento do longa distância. Aí acabei fazendo um bom nome. Disse, pô, esse cara é empreendedor, esse cara não sei o quê. Eu criei um projeto chamado T-Next, que se ele tivesse sido levado a cabo, hoje pagava 10 vezes a dívida que a Oi tem. O que esse projeto era? Um projeto de usar redes de internet, TCP/IP, para rodar serviços em cima. Então, a primeira universidade corporativa via internet foi eu que fiz. Primeira transmissão do que você conhece hoje como Skype, a gente fez nesse projeto T-Next. Eu falo eu, mas era um time de pessoas, eu era o líder desse time. GPS. A gente já tinha georreferenciado a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro inteira e funcionando. Isso em 99. Entre 99 e 2000. Aí, como é natural nas empresas brasileiras, a Telemar disse assim, não quero mais brincar disso, agora eu quero brincar de telefonia móvel. Eu disse, também não quero mais brincar de Telemar, quero sair. Você não sai, você vai pegar a diretoria do Nordeste, etc. Não quero. Vou sair. Porque eu tinha montado a Universidade Corporativa Telemar para ser uma unidade de negócio, para ser vendida para banco, etc., que é o tal de ensino à distância que todo mundo conhece hoje. Eu saí da Telemar, depois de negociar com eles, saí da Telemar com ela como cliente, montei uma empresa chamada Intelligence, com outros 2 sócios que ajudaram a desenvolver o projeto dentro da Telemar. Fui no Nelson Tanuri, que é tido como uma das pessoas mais difíceis de ter como sócio, eu digo em alto e bom som. Foi o melhor sócio que eu já tive até hoje. Levantei 1,5 milhão com o Nelson Tanuri, montamos a Intelligence e ali começou a brincadeira. 1 ano depois a gente vendeu para a Promon o negócio inteiro. E aí o bichinho me pegou. Nunca mais consegui voltar para o mercado corporativo, não na condição de executivo. Até tentei um tempo depois, vou voltar para o mercado corporativo. Mas o mercado corporativo é o seguinte, é um trem em alta velocidade. Sim. Quando você está dentro, você pode caminhar pelo vagão e ir para o primeiro. Depois que você sai, você pensa em entrar no trem de novo, não tem como. Sim. O troço passa correndo e esquece. Aí o caminho é empreender mesmo ou seguir outra carreira. Muito bem. Você decidiu então, você era um profissional na área de telecomunicações, estava um cara reconhecido, estava lá, um implementador de projeto e tudo mais, e resolve que vai montar teu próprio negócio. Você parou para dar uma estudada e falou, bom, onde é que está a grana? Onde é que a grana está e o que é que me dá prazer de... Você se deu ao luxo de fazer isso aí? Vou buscar aquilo que eu amo fazer e transformar isso em dinheiro? Então, quando a gente saiu, essa história, sai da Telemar, monta a Intelligence, pega o Nelson Tanuri como sócio, foi um pouquinho antes do estouro da bolha. Sim. Da internet. Sim. Significa dizer o seguinte, você montava um site
procurava um investidor, alguém queria investir nisso porque achava que ia fazer um IPO e ficar milionário com essa história. Então, nessa época, eu não fiz muito isso. Porque estava ali. Primeiro, eu tinha um relacionamento gigantesco, né? Eu só tinha uma empresa do tamanho da Telemar, recém-privatizada, com um faturamento monstruoso por trás de mim, e todo mundo me conhecia. Você tem uma ideia, no projeto que a gente fez do Trinext, eu negociei com a Intel deu 100 mil modems, que nunca foram usados, 100 mil modems, aqueles DSL, 256, para trafegar a internet em alta velocidade na época, né? 100 mil modems incomodados para Telemar só pelo tamanho do projeto que a gente está fazendo. Então tinha muito relacionamento. Que nunca foram usados? Nunca foram usados. Na verdade, nunca saiu nem do estoque da Intel lá dos Estados Unidos. Eu tenho um acordo assinado até hoje. Né? A gente poderia ter feito uma revolução digital nos anos 2000 no Brasil. Poderia ter uma Silicon Valley aqui. Não teve, porque a mentalidade brasileira é essa que a gente conhece. Mas, respondendo a outra pergunta, nesse momento eu não fiz nada. Depois que eu vendi a Intelligence, eu fiz alguns investimentos. Tive uma das primeiras agências digitais de marketing digital que cuidava da conta da Vela de cabelo, que na época era uma empresa brasileira da Belcosa com a Alemanha. Aí depois foi vendida para a Procter & Gamble. Mas por 5 anos eu fui agência deles exclusiva, só trabalhava para eles. Quando deixei de trabalhar, aí eu fiz o que você está respondendo agora a tua pergunta, eu fiz isso. Eu parei tudo. Tudo. Que ano foi? 2004. 2004, você tinha 40 anos de idade? Tá. Parei tudo, vou para os Estados Unidos, que eu amo os Estados Unidos. Eu morei em Miami, tinha morado na Filadélfia, tudo na época de executivo, e fui para Nova York. Peraí, então paro tudo e vou mudar para os Estados Unidos. Bom, eu tenho que ter muita grana guardada para me bancar, eu tenho que ter um projeto me aguardando lá para eu... Não, eu tinha vendido a Intelligence, né? Pois é, isso que imagino que você estava... Tinha vendido a Intelligence, tinha, embora tenha dado problema depois, não recebemos tudo que tinha que receber, mas estava bem capitalizado na época. Tá. E fui para Nova York. Aí dá um sabático mesmo, né? Porque com dinheiro no banco, tudo aí... É o que eu digo. Quando eu fico... A gente está nesse calor político, né, que está agora a onda do ele não falando do Bolsonaro. Ele diz, é muito fácil falar ele não quando você tem, que nem a Sasha, né, mora na propriedade da mãe, tem pensão vitalícia. Ele não, você fala, porque se virar uma Venezuela, o problema é de vocês. Eu estou aqui quieto no meu canto. Mas, enfim, sem entrar no detalhe político, mudei para Nova York. Acabei trabalhando lá, montei um negócio lá, uma empresa que é inacreditável. Em 2 dias você monta uma empresa em Nova York. Sem visa, cara? Não precisa. Se for para os Estados Unidos agora, procurar um CPA, né, um contador lá, tiver dinheiro no banco, e você quiser abrir uma empresa, você abre. O que o CPA faz? O contador abre como teu sócio, 2 dias depois, ele renuncia, fica só você e você tem uma empresa montada em Nova York em 2 dias. É a coisa mais fácil do mundo. Aí você recebe uma pasta linda com as ações. Se você quiser virar meu sócio, a pastinha que você recebe em 2 dias, tem lá as ações. Se você quer virar sócio, eu assino 50 ações para você, você virou meu sócio. Sim. Não precisa entrar em lugar nenhum, aquele é o teu documento. Aí a gente começa a entender, né? Aí dá para entender o como e porquê, né? Surreal. As coisas são como são, né? Surreal. Sim. Você vai no banco, aí você diz, mas você não pode ter conta em banco. Quem disse? Bota dinheiro no banco lá, você abre, porque você não vai ter cartão de crédito se não tiver lá o Social Security. Mas você vai ter teu cartão de débito, tua conta bancária, teu talão de cheque, vai ter tudo igual. Você sabe que no programa anterior aqui, eu fiz um programa com... Quando eu falei da Bélgica, cara, de uma experiência que eu tive com o pessoal da Bélgica, encontrei os belgas em Santa Catarina, eles estavam lá fazendo uma visitação para os empreendedores de Santa Catarina, e eles chegavam lá com uma proposta que era o seguinte: o que você faz? Aí eu fabrico copo. Quanto custa fazer teu copo? O copo custa 20 centavos. Você vende por quanto o copo? Eu vendo por R$1 e ganho 80 centavos em cada copo. Perfeitamente. Quantas pessoas tem na tua empresa? Eu tenho aqui 80 funcionários. Legal. A proposta é a seguinte: está aqui um mapa da Bélgica, tem essa região aqui, escolhe onde você quer ficar, a gente te chama, você vai para lá, monta a tua empresa, fecha aqui, leva a empresa para lá, monta lá, nós te garantimos
você não vai pagar imposto, nós te garantimos que você vai ganhar os mesmos 80 centavos que você ganha aqui, você ganha garantido lá, e leva para lá. Eu virei para os caras e falei, não, que vantagem, o que vocês querem? E eles, emprego. A gente quer emprego. Nós queremos empregos na nossa região. Eu estou falando isso para você porque quando você traz essa discussão para o Brasil, e eu me lembro do Rio Grande do Sul, cara, quando lá o Bigodudo tira Ford, bota Ford para fora de Gravataí, com uma discussão ideológica pavorosa, porque, e lá os caras olhando o seguinte, cara, me traga empregos, por favor, depois a gente resolve a questão de imposto e tudo mais, tudo que você quiser, mas me bote pessoas empregadas aqui. Que aí você começa a girar a roda, né? E depois os caras vão resolver lá na frente. Aqui no Brasil foi o contrário, quer dizer, eu não quero, não venha, porque vocês estão levando dinheiro embora daqui, esqueça o emprego, esqueça tudo. É uma mentalidade pré-histórica. O brasileiro tem mentalidade pré-histórica. Então, você vê, você vai para Nova York, você consegue montar um negócio, acabei ajudando lá um grupo de brasileiros e americanos que fundaram uma associação que chama até hoje, né? BTOA, que é Brazilian Tour Operators, que só vendem o Brasil para os Estados Unidos. Esse é o papel deles. Tem nada a ver com o governo. Nada a ver. Nada a ver, sim. São empresas, são 27 empresas ligadas ao setor de turismo que decidiram vender Brasil como destino. Sim. E aí acabei trabalhando com isso. Fiz um curso de extensão no Jack Welch Institute, na Strayer University, na Pensilvânia. E aí, voltando lá na pergunta, se alguém ainda lembra, mas a pergunta é, você não estudou, não planejou e etc. Eu comecei a analisar toda a minha carreira, desde televisão, aí o que eu fiz como executivo, como eu geri as empresas, porque eu nunca na minha vida, nenhuma empresa que eu toquei, exceto as minhas próprias, porque empreender é essa dificuldade, eu dei um resultado negativo, sempre positivo e em velocidade recorde. E aí comecei a estruturar isso. O que eu fazia lá nos Estados Unidos? O que eu fazia? Foi onde eu comecei a escrever meu livro, que chama CELEX, que é uma abreviatura de Células de Excelência, onde eu acabei mapeando o método que eu mesmo fazia e descobri assim, nossa, é isso que eu fazia para as empresas darem certo. Essa é a bagagem da minha vida de aprendizado. Eu descobri coisas óbvias, né? Trabalha em equipe, faz as empresas funcionar, mas tem alguns segredinhos. Como é que você faz uma equipe performar? Dizer que nós trabalhamos em equipe é muito fácil, né? Tem todo um segredo para fazer performar. Vai, dá os pitacos aí, cara. Você não vai sair ileso daqui, não. Então, vamos lá. Trabalha em equipe, né? Parte do princípio de colaboração, trazer todos à mesa. Só que quando você traz todo mundo para a mesa, os bichinhos começam a surgir, né? Eu digo que dentro do mercado corporativo, se existe uma praga, é um gremlin. Você joga uma gota de água nas 5 monstrinhos, porque aí vem o ego, vem um conjunto de coisas que são muito presentes no mercado corporativo. Mas quando você fala em trabalho em equipe, tem um elemento essencial. Primeiro, elimina o líder. Tudo tem que ter líder, né? Sim. Acaba com o líder. O líder é o job. É a tarefa. Você bota lá. Eu tenho que vir aqui no podcast, não interessa se eu sou o Ricardo, se você é o Luciano, não sei o quê. O que tem que sair é a perfeição do trabalho. Esse é o líder. Na hora em que eu começo a me sobressair sobre você sobressair comigo, acaba. Não existe trabalho em equipe. Então eu descobri isso com uma certa vivência, sofrendo muito, né, com as equipes. Acaba com o líder. Isso foi muito interessante. Você não está acabando com a hierarquia, você está acabando com a figura do... Esse é o manda-chuva, não? Exatamente, porque sempre floresce alguém que tem ou mais eloquência, mais conhecimento, ou até o próprio cargo, né, hierarquia, sempre aparece um. Quando você elimina essa figura
de pressão ou de influência, eu diria até mais de influência sobre o grupo começa a trabalhar melhor. Você não está se referindo àquela liderança natural, né, da pessoa que naturalmente tem uma ascendência sobre os demais, não é aquele que é o líder porque alguém pegou um organograma, botou uma caixinha e falou, o Zé está aqui, não. Isso não é líder, você é chefe, né? É aquele cara que naturalmente, bicho, vamos fazer, assume e acaba naturalmente... Então, existe o líder natural, é aquele cara que tem o dom de aglutinar outras pessoas em prol de alguma coisa. O outro, que é de organograma, é chefe. Esse é chefe. Você é um babaca, um idiota. É o que mais tem por aí, né? São chefes. Mas mesmo esse líder natural, e eu vou explicar por quê, na modelagem que eu desenvolvi de Selex, eu tiro essa liderança. E deixo no job. Por que eu tiro essa liderança? Porque mais de 90% da solução dos problemas que as empresas têm estão dentro da própria empresa. Sim. É aquilo que a gente chama de conhecimento tácito. Está na cabeça das pessoas. Está na experiência do cara que apertou o parafuso na máquina. Está na experiência do cara que passou a vida inteira visitando consultório médico e conversando com médicos e ele sabe o momento exato para tratar um determinado assunto, ou seja, para qualquer segmento, está na cabeça das pessoas. Quando você traz as pessoas para trabalhar em time e começam a aparecer até as lideranças boas e naturais, que é o líder nato e etc., as pessoas que têm esse conhecimento, elas tendem a ficar mais tímidas. E só que dentro da cabecinha dela, tá o parafuso que tem que apertar, tem até aquela piadinha, né? Do cara que conserta o navio, dá uma martelada e cobra um dinheirão e diz, foi... não cobrei para dar uma martelada. Eu cobrei para saber onde tinha que dar a martelada. Né? E é exatamente isso. Eu descobri que se você percorrer na verdade eu acho que o primeiro cara que fez Design Thinking no Brasil fui eu em 1993. Eu nem sabia que era Design Thinking, mas fiz. Que se você percorrer 7 passos, partindo de quais áreas envolvem, que é um conceito de visão sistêmica, e você leva isso para o time, com os sintomas daquilo que eles estão acusando, porque a maioria dos problemas da empresa eu chamo de sintomáticos. São totalmente sintomáticos. Você fala aquilo que você está sentindo, é mais ou menos como, estou com dor de cabeça, mas não sabe se é um aneurisma ou se está sem almoçar. Né? Você não sabe a causa. Quando você, primeiro, trabalha os sintomas e leva as pessoas a descobrir por que isso acontece, e aí a experiência das pessoas tem muita valia, né? Porque ela diz, não, isso não acontece porque aquele cara lá não faz o trabalho dele. Ele sabe apontar onde está o problema. Não, mas esse processo está errado. Bom, pode estar errado, mas aquele cara está fazendo errado. Por que você não fez nada antes? Porque esse é o trabalho dele. Quando você coloca essas pessoas juntas, identificando as causas, e você começa a identificar as áreas que envolvem a causa que você quer solucionar, você já começa a fazer as pessoas olharem de forma sistêmica. Elas começam a olhar a empresa como um todo. Então ela diz, opa, mas se lá é a área de produção, não é a minha área, e a gente está resolvendo esse problema, que ele é um problema sério, o que eu preciso fazer? Chama o cara. Chama o cara que trabalha lá, bota o cara no time. Por isso que não tem que ter liderança. Porque quando você bota a liderança, acaba virando o meu time que vai resolver aquele problema e a gente vai fazer sucesso pra caramba. Não é esse o conceito. O conceito é você trabalhar um modelo colaborativo. E eu descobri isso, percorrendo 7 passos, você consegue fazer isso. O penúltimo passo é avaliação de processos. Você lembra os 7 passos? Não lembro. Como é que é? Fala rapidamente. O primeiro passo que você dá é avaliação de áreas. O segundo passo, você faz uma série de validações. De fato, isso tem que ser tratado, eu tenho autonomia para tratar isso, se eu não tenho autonomia, quem eu devo buscar, etc. O terceiro passo, você trabalha a questão de sponsors, que eu chamo de sponsors, né? Que é buscar quem são os nossos parceiros internos, quem são os nossos parceiros externos, quem pode nos patrocinar nessa história, que é a parte da influência, tá? O quarto passo é a parte de comunicação. Como eu me comunico com essas pessoas?
como as pessoas se comunicam com esse problema, como elas sabem desse problema. Uma analogia do nosso dia a dia. Eu leio no Facebook, eu vejo o jornal, tal. Então, trabalha a parte de comunicação. O próximo passo é como eu vou me comunicar com essas pessoas, quais são os meios. É o jornal da empresa, é o painel de corredor, é intranet, é grupo de WhatsApp, etc. O sexto passo é processos. Na verdade, o sétimo, né? Porque tem uma célula no centro. O sétimo passo são processos. E a gente trabalha com as pessoas da seguinte forma. Todo mundo analisa processo, onde ele começa e onde ele termina. A gente não trabalha assim. A gente trabalha com o processo que antecede, onde ele começa, onde ele termina, o processo em si que está sendo tratado e a consequência no processo que ele tem posterior a ele. Porque muitas vezes você conserta o meio, mas quando vem errado, vai continuar errando. Ou se você altera esse meio, quando chega no processo seguinte, erra, ou o processo seguinte está errado. E aí nessa fase as pessoas trabalham com a conceituação de elimina, cria ou melhora. Quando elas avaliam tudo isso, elas chegam a uma solução completa. Totalmente plausível. Agora a parte interessante é a seguinte: eu consigo fazer isso com qualquer time, em qualquer empresa, qualquer uma, eu desafio, está aqui no ar. Qualquer empresa, num workshop de 4 horas. Pode botar lá, do faxineiro ao presidente de qualquer empresa, trazer um problema real, que eu chamo de cenário, aí depois a gente vai contextualizar, passar por esse método. Em 4 horas, eu já ministrei esse workshop para centenas de grupos, milhares de pessoas. Nunca deu errado. Você sabe que eu tenho feito também, é um workshop que eu faço sobre inovação, eu tenho uma palestra chamada Fórmula da Inovação, que eu criei ali, um roteirinho que tem ali, e eu montei um workshop em cima disso aí, onde eu sento com meus clientes e falo o seguinte: olha aqui, ó, vamos fazer um workshop de 2, 4, 6 horas, o tempo que vocês estiverem disponível, a gente vai fazer o workshop. E nós vamos botar o pessoal lá para trazer um problema, jogar na mesa, aplicar a fórmula. Os grupos vão discutir entre si, são grupos multidisciplinares. E no final, cada grupo vai apresentar o seu ponto que deu ali. Nós vamos fazer o fechamento. E eu não estou interessado no resultado do workshop. Se vai resolver o problema ou não, não me interessa. Eu estou discutindo, estou preocupado com a discussão. Certo. Então, a grande riqueza desse workshop são as 6 horas de discussão. Se no final sai o resultado e resolver o problema, puta, vai ser uma maravilha. Mas eu garanto para você o seguinte: mesmo que o resultado não tenha saído, você vai ter um time diferente no final. É porque proporcionar esse processo de discussão é o que a gente não consegue fazer nas empresas, né? E eu vi que você estava falando dos seus passos, né? Fica claro para mim que se eu não sei de onde veio a coisa, eu não vou conseguir resolver o problema aqui de forma que eu dê continuidade. Cara, de onde veio? E quando você sabe o contexto de onde veio, muda tudo, né? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu anteontem. Eu estou distribuindo o cafezinho, o podcast pequenininho, pelo WhatsApp. Então nós montamos um projeto aí, comecei a distribuir, falei, vou ver o que acontece com o podcast por WhatsApp. É fascinante porque, cara, todo mundo, todas as tias têm WhatsApp, né? Então, bota o podcast maravilhoso, começou a ir crescendo, 4.000 assinantes, de repente o WhatsApp vem, muda a política por causa das fake news, e a partir de então, só grupos de 20 podem receber o teu áudio. Então, para mandar 4.000, eu tenho que fazer 200 disparos de 20, na mão. Isso é impossível, não dá para fazer. Bom, aí tentamos armamos um esqueminha, o cara fez um rolo qualquer, aí me encheu tanto o saco, mas tanto o saco, que anteontem eu cheguei e falei, para com essa merda, não vou fazer mais, dane-se, eu vou continuar distribuindo podcast como eu sempre fiz, dane-se o WhatsApp. Né? Quando eu disse isso, veio um monte de gente com propostas. Não, porra, faz aqui, põe aquilo lá. E 10, cara, mas você tem que fazer, vai pro Telegram. Aí eu anuncio para todo mundo a estratégia, o que vem antes, né? Fala, pera um pouquinho, o que eu não contei pra você, vou contar agora aqui. Esse conceito do WhatsApp nasce
para eu usar uma plataforma existente. E eu quero usar o caminho que a minha tia está usando. Eu não quero falar para minha tia para instalar um novo aplicativo no computador dela. Eu não quero que ela tenha que aprender a usar o Telegram. Eu quero que ela use o mesmo WhatsApp que ela usa hoje para apertar um botãozinho e ouvir meu programa, entendeu? Essa é a pegada estratégica. Quando você vem com uma solução para mim, que é para eu mudar, você dançou. Entendeu? Então, se as pessoas não sabem dessa pegada anterior, elas vão te trazer soluções e vai tudo. Aí você vai ouvir de novo o cara dizer tudo aquilo que você já sabia há 10 anos atrás. Sabe por quê? Porque eles desconhecem a base, né? Qual é a estratégia lá por trás, né? Tanto que a ilustração que eu tenho na apresentação, de quem quer conhecer, Selex, etc., é um iceberg. E aí eu mostro na camada de sintomas. Não estou vendendo, a empresa está falindo. Isso é só... na verdade, eu nem chamo de sintoma isso. Isso é a camada de efeito, que é a parte que está para fora. O sintomático as vendas estão ruins, a minha equipe não se engaja, que é aquela coisa mais conceitual. Sim. Isso é o que eu chamo de sintomas, que está na camada do meio do iceberg. Eu trabalho lá embaixo na causa. O que tem na causa? Chefe ruim, o cara está lá, não tem um programa de desenvolvimento, não tem budget, então não adianta pedir os caras fazerem mais com o mesmo dinheiro, com o mesmo orçamento. Os caras vão fazer o quê? Vão escrever na testa, né? Compre meu produto e vão sair na rua na esperança de que alguém leia aquilo lá. Então, a gente trabalha na causa. Você sabe que é interessante essa história, por isso eu falei anteriormente, e eu acho bacana até ilustrar isso, que em 93 eu devo ter sido o primeiro cara que fez uma sessão de design thinking no país, sem saber, né? Eu acho que no mundo, talvez. Porque quando eu cheguei em Caxias do Sul, lembra que eu estava contando a história? Era uma operação comprada de um desses caras que montou uma operação local, né? Quando eu cheguei lá, imagina o circo dos horrores. Era a coisa mais terrível que eu já tinha visto na minha vida em termos de gestão. Até hoje eu digo isso. Era mais fácil trabalhar na Telemar com 22 mil funcionários do que aquela multicanal Caxias lá do Sul com 120. Todo mundo falava mal de todo mundo, era problema para todo lado, era uma coisa terrível. Quando eu terminei o primeiro dia que eu cheguei lá, a dor de cabeça era tamanha, eu não sabia o que fazer. Literalmente, eu assumo isso e etc, não sabia o que fazer. Aí, como tem toda esse lado aí da nossa conversa, que você viu, nossa, mas você já fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Eu passei numa livraria e comprei cartolinas. Sim. Porque eu gosto de desenhar, sempre gostei de desenhar. Comprei cartolinas e eu lotei as paredes do quarto do hotel que eu estava com cartolina. Só ficou livre a parede que dava pro banheiro. E aí eu botei assim, esse cara falou isso, ele é da área tal. Esse cara apontou que tinha um problema tal. E fui desenhando, e desenhei. No outro dia de manhã, eu não dormi aquela noite. No outro dia de manhã, a camareira entrou, ela abriu uns olhos, estalou uns olhos, que parecia um quarto de louco. Sabe aquele negócio? Porque eu sempre gostei de filme de investigação, FBI, que vai lá, não sei o quê. Eu acho bacana esse negócio. E eu fiz aquilo. Naquele dia eu cheguei para o pessoal e disse assim, você, que era a história do interdisciplinar hoje, muito fácil de entender. Né? Se vocês estão falando que não faz, está aqui na mesa, está aqui o problema, 30 dias para resolver. Se vira. Foi assim, foi literalmente assim. Eu montei uns 5, 6 times. Bom, para encurtar a história, isso começou a funcionar, teve seus entraves, aí entra a questão do líder, de ser um facilitador, de apaziguar onde está pegando fogo, de perceber que tem alguém influenciando demais. Sai desse time e vem para esse. Sabe? Aí entra a figura. Eu digo que fazer gestão é um bolero de Ravel. São 8 compassos exatamente iguais em velocidades diferentes. E o bom gestor é aquele que sabe fazer com maestria a regência disso. Né? E aí a gente botou isso funcionando. Em 7 meses, a gente saiu. Na época tinham 17 operadoras de cabo administradas pela RBS. Portanto, a gente era o último lugar. A gente saiu em 7 meses de último lugar para primeiro. Na época, a RBS fez um programa baseado no livro do Peter Senge de A Quinta Disciplina, de Learning Organization. Tinham 5 prêmios, nós ganhamos 4. Que ano foi isso? 93. 94, na verdade. 94.
Nós ganhamos 4 desses prêmios. Quem era? É o Pedro Parente que estava lá? Na RBS? Tava lá era também. Pedro Parente. Tava lá também. É isso aí. Tava lá também. O Nelson, nessa época, o Maurício já tinha acabado de falecer. Sim. O Maurício o Nelson Silotes tinha acabado de Sim. assumir. Tava ali a família. Quem cuidava do negócio da RBS era o Marcelo Silotes, que é filho do Jaime. Sim. Que nem tá mais hoje. Hoje ele cuida dos negócios da família. Mas a gente montou isso em 7 meses. A gente deu lucro, a gente reconstruiu rede. E por isso que eu vim parar em São Paulo. Quando a Monte Canal viu, a gente fez um negócio muito legal, você ia amar. Nosso tempo já deve estar estourando, mas você ia amar. Como eu não tinha dinheiro, eu montei em Caxias do Sul. Para me relacionar com o pessoal de italiano é difícil, cara. E eu precisava me relacionar, precisava ganhar confiança, porque outro cara fez muita besteira, o cara que era o dono anterior, né? Eu montei o Clube do Assinante Júnior. Qual era a ideia? O que tinha atrás do Clube do Assinante Júnior? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho canal. Eu tenho Cartoon. O que eu vou fazer? Se existe algo mais precioso para uma comunidade dessas, que é muito familiar, é filho. Então eu montei o Clube do Assinante Júnior, que era um clube de 0 a 12 anos. Eu disse, eu limito a quantidade de interação. Numa cidade pequena, Caxias não é tão pequena, uma cidade de 550 mil habitantes, mas eu tenho interação com todo mundo. Eu vou sair batendo nas portas, eu vou dizer, olha, você quer dar desconto aqui para fazer parte do clubinho? E eu fui o criador do que tem hoje ainda. Em alguns lugares chama Canal 20, aí depois deixou de ser Canal 20, que é o canal dedicado às produtoras locais. Lá eu criei o Canal 20. Então eu tenho canal de TV, a rede é minha, eu vou criar um canal. Chama os produtores independentes todos aqui. Da região. Aqui, ó, canal é seu. O que eu quero em troca? Pode botar a programação aí. Eu quero ver a programação antes. Quero ver a grade. Quero que você cubra o Clube do Assinante Júnior. Nos eventos? Não. Quero que você vá lá na casa do menino que está fazendo aniversário, que é filho do assinante, e grave ele. E comecei a botar o assinante na TV. Inverti a lógica. Nossa, foi um sucesso estrondoso. Quando a Monte Canal viu o resultado, o cara saiu, que era daqui de São Paulo, né? O cara saiu do último para primeiro em 7 meses. Me monta um Clube do Assinante que explodiu. Faz um canal local que está dando até receita. Traz esse cara para cá. E como era sócio da RBS, não podia roubar funcionário um do outro, tem um bastidor, hoje em dia eu conto essa história, não tem um bastidor assim, pede demissão, lá no outro dia você está no Rio, mas eu não posso te convidar. Você falou um negócio interessante que parece que é contramão do que está acontecendo hoje, né? Porque você valoriza a produção da região, com isso conquista todo mundo, porque eu estou aqui falando do meu vizinho, vendo meu vizinho, e nós estamos indo na contramão, né? Porque as redes detonaram tudo isso aí, você só tem programação. A paradinha era um fragmento do telejornal do meio-dia, que entra a programação regional e depois parece que não tem mais nada, né? Você sabe que lá em Porto Alegre, em particular, o movimento que deu uma esvaziada, mas da TV Com começou uma onda boa com isso, e agora, eu não lembro o nome, mas foi criado um canal local lá, que só trata de coisas da região. Você sabe que e aí a gente entra até de toda essa vivência, eu te digo que eu tenho... se apropriar dessa teoria eu acho um tanto ousado, né? Como eu estudo muito civilizações, estudo filosofia, eu adoro gente, tenho paixão por pessoas. E gosto de comportamento, é o que mais me atrai. Saber como é esse negócio agora de eleição, Facebook, um metendo pau, eu sou sim, eu sou não, cara, me divirto com isso, porque eu aprendo muito. Então, se você pegar a história humana, o ser humano, por característica básica, ele vai infla. Quando ele não está suportando mais, ele não estoura, ele retrai. Você tem a história da humanidade é feita disso. Fecha no seu grupo e aí aconteceu, cria um conflito gigantesco em volta. Exato. Se for olhar o que aconteceu com Revolução Francesa... Só um segundo. Oi, Gabi.
Oi, tudo. Diga. Eu tô gravando aqui. Eu vou terminar e vou ver o que eu vou fazer. Tá bom. Beijo. Vai uns 20 minutos aqui, tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Só que eu tenho que falar aqui que minha esposa tá no hospital, cara. Então, a cada segunda eu... Então, voltando, você pegar a Revolução Francesa, mais recentemente, né? O movimento Trump na América, Brexit, você pega todos os movimentos, tá todo mundo de saco cheio. Mas não é de saco cheio só da política ou da forma com que se deu política, etc. As pessoas não aguentam, porque chega uma hora que o ser humano não aguenta lidar com muita diversidade. Uhum. A cabeça dele começa a pirar. Quando isso acontece, qual é a tendência? Eu vou para minha tribo. Exato. Na minha tribo. Ele se torna aquilo que a gente compreende ou pensa compreender que é conservador. Uhum. Por quê? Porque ele consegue lidar com aquele mundo. Então o mundo está em deflação nesse sentido. Ele está se retraindo de novo de uma expansão que teve em termos de comportamento. Quando a gente pega essa questão de comportamento e traz para essa história que a gente vinha falando sobre TV, da regionalização, não sei o quê, é uma tendência. E eu não me sinto errado nisso, e eu já vinha cantando essa pedra há muito tempo. O que aconteceu? Você tinha, exatamente, mercados regionais, né? Sim. Quitanda da esquina, não sei o quê, enfim, N negócio. Você tinha mercados regionais, Sim, que viraram estaduais, que viraram nacionais, aí veio a globalização. O que está acontecendo agora? Por que os Estados Unidos estão se fechando? Porque estão saindo quase que de um processo. Ainda vai existir mercados internacionais. É óbvio. Mas a máquina do mercado interno, que é a história que a gente falava, de gerar emprego, o que eu quero é ter emprego para dar para as pessoas. Se as pessoas estiverem empregadas, a lógica americana, a economia da americana é muito simples. Bota dinheiro no bolso das pessoas que vivem neste país, elas precisam comer, se vestir, passear. E a roda gira. E a roda gira. Sabe que a Austrália tem um negócio muito interessante, os caras mandaram para mim lá, que eles têm um selo Made in Australia, que vai aplicado em todos os produtos, né? Então você chega no mercado, precisa comprar fruta. Tem lá um monte de frutas, algumas têm selo Made in Australia. E tem aquele lance, cara, se eu tiver que escolher entre qual eu vou comprar um Made in Australia. Não me importa que seja um pouco mais caro, porque eu tenho a consciência de que mesmo pagando um pouquinho a mais, eu tô incentivando a que a roda da Austrália gire mais. E esse é um outro problema, assim, muito importante o que você está falando, que esse é um outro problema cultural brasileiro. Uhum. O que é feito fora é legal, o que é feito aqui não é bom. É surreal o quanto isso é uma verdade. Para quem empreende, então, você construir uma marca, Sim. ou trazer uma marca de fora, que pode nem ser grande, mas é de fora, até em empresa grande cola. É surreal como isso tem valor. Então, essa questão dos mercados locais, eu imagino, na verdade eu estudei isso, né? Estudei duas coisas, envelhecimento e esse comportamento mercadológico humano, né? Já está se retraindo, a gente observa isso no mundo inteiro, não só nos países, mas vindo aqui para uma realidade muito nossa. O que aconteceu com os hipermercados? Carrefour, Pão de Açúcar, Extra, tá tudo virando lojinha de bairro. O que era antigamente? Loja de bairro. Lojas menores, menos estoque, menos custo de funcionários, etc. Mas está começando a se regionalizar, está começando a se clusterizar. E acho que o mais importante é voltar àquele conceito onde você deixa de ser um número, né? Você, como consumidor, não é mais um número. Você é... Eu tenho nome... Exato. Eu conheço a pessoa, eu falo com ela. Isso é que a gente acabou meio que perdendo e que parece que começa a voltar agora. E né? Onde perdeu isso? Ou o que colaborou para isso de uma forma muito veloz, muito agressiva? Internet. Rede social, sim, em particular. Sim. As redes sociais, elas acabaram com tudo isso. Então, as pessoas não se conhecem mais. Não tem mais o prazer de estar fazendo o que a gente está fazendo aqui. Quer conversar, se conhecer, dizer, pô, esse cara tem uma história, que bacana, esse cara pensa isso. É tudo
eu digo que a gente vive uma geração Twitter, né? São tudo 144 caracteres. É fragmentado. A opinião que eu tenho sobre você é absolutamente fragmentada. Foi um fragmento de informação que eu li e eu vou descer o pau em você por um tweet de 140 caracteres. Cara, não sei tua história, não sei o que você... E vou ter minha opinião sobre você, sobre aquilo que está colocado lá. Esse assunto me faz sempre lembrar o Cidade de Deus. O filme? Lembra quando os dois moleques foram assaltar o cara que tava num Fusca? Aí eles, pô, mas o cara é legal pra caralho. Eles falavam isso o tempo inteiro. Pô, e acabam não assaltando o cara. Sim. Por quê? Porque eles interagiram com o cara. Sim. Eles ficaram com pena. Eles não eram bandidos, né? Os dois. E com esse clima que nós criamos aqui agora, acabou. Basta eu falar Bolsonaro e eu arrumei. Ontem eu botei um post no Face mostrando uma frase do Bolsonaro que foi manipulada, né? O Bolsonaro chega lá na entrevista e diz o seguinte: os portugueses nem punham o pé na África. E vai para todo lugar dizendo que o Bolsonaro disse que portugueses jamais botaram o pé na África. E nunca escravizaram ninguém. E eu digo o seguinte lá, fala, não, ele não falou que jamais colocaram. Ele disse nem punham, e é diferente. Luciano nunca foi ao cinema. Luciano nem ia ao cinema. É totalmente diferente, né? E com isso você... Cara, quando eu botei isso no ar, já tem nego lá, não vou te seguir mais, porque você tá passando pano pro Bolsonaro. Eu falei, não, cara, esqueça o conteúdo, eu tô discutindo interpretação de texto. Exato. Tira Bolsonaro e põe Masterchef ali, que vale igual, cara. Mas ninguém mais tá disposto a isso. Tá disposto ao seguinte, o cara falou, agora eu vou botar um rótulo nele e vou tomar minhas decisões. Meu amigo, é isso. Explodimos o nosso time aqui. Me dá uma dica rapidamente, o que você está fazendo hoje? Hoje eu tô empresa do que eu... Você está empreendendo em que hoje eu tenho dois negócios. Eu tenho um que chama Exponenciais, que é uma empresa focada em educação corporativa, mas com cursos presenciais, modelo mais antigo, né? Mas que funciona, é necessário. E tem uma empresa chamada BI Creation, e o BI, todo mundo pergunta, o que é BI? É Business Intelligence Creation, que não é só Business Intelligence não é só manipulação de dados, é exatamente o que o nome diz, que lida com tecnologia voltada também à educação e produtividade, com Selex e etc. E eu acabei de trazer para o Brasil uma empresa que chama SmartUp, que é da Inglaterra, que a gente está avançando no que é a nova onda do conceito mundial, que é microlearning, aprendizado rápido via mobile. Ele mostrou para mim aí, é fascinante. Vocês imaginem um fórum de debates absolutamente inteligente, onde você não só entra para debater, como entra para gerar conteúdo, para absorver conteúdo, é muito legal. Eu vou até querer ver com mais calma isso aqui. Quem quiser te encontrar e saber das tuas coisas, me dá o caminho. Então, o site da empresa é bi2.com.br. Eu tenho um blog pessoal, que é ricardoabis.com. O Abis tem Z no final. Z. A-B-I-Z. A-B-I-Z. Tá. E esse blog é onde eu faço meus devaneios, escrevo meus artigos, em mau português, em bom português, mas é bacana. E rede social. Pô, legal. Grande, Ricardo. Dá pra gente continuar aqui longe, cara, mas também esgota a paciência do ouvinte. Eu já fiz aqui, tem programas que já vieram 2 vezes, tá? A pessoa vem, depois volta na frente, a gente retoma e continua lá, né? Obrigado pela visita, cara. Obrigado, muito foi legal, um prazer, foi muito legal. É muito rica essa história tua aí, eu vou querer ficar mais pertinho para saber mais detalhes. Não, e a gente ainda pode trocar muita figurinha. Vamos sim. Eu vi também, conheci hoje um pouco mais do teu trabalho, o que reforça o que a gente acabou de dizer, né? Vamos interagir, visitar você aqui, olhar a tua sala, me encantou mais do que estar sentado aqui conversando. Grande abraço, cara. Obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o cafebrasilpremium.com.br e receba imediatamente todos os arquivos, além de ter acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast, que discutem em alto nível temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Lembre-se, cafebrasilpremium.com.br. Essa temporada chega a você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.